Você já se perguntou por que ele não assume a liderança que você tanto espera? Às vezes, parece que, por mais que você se esforce para mostrar que está pronta para seguir ao lado dele, ele simplesmente se mantém na zona de conforto, preso em um ciclo de insegurança e indecisão. Isso pode te deixar frustrada, não é? A sensação de carregar a responsabilidade emocional sozinha pode ser exaustiva. Mas saiba que existe um segredo poderoso que pode mudar completamente essa dinâmica. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma mensagem que vai te ajudar nessa jornada. O masculino divino muitas vezes luta contra seus próprios bloqueios emocionais, e nem sempre é fácil para ele aceitar que precisa liderar. A verdade é que ele só vai despertar para esse papel quando você fizer algo essencial: equilibrar sua própria energia. Ele sente quando você está centrada, forte e segura de si. E é justamente essa postura que faz com que ele perceba que está na hora de tomar a frente. Não se trata de esperar que ele mude sozinho, mas de se transformar para inspirá-lo a fazer o mesmo. Você já percebeu que, quando está mais tranquila, ele parece se aproximar naturalmente? Isso acontece porque a sua paz interior atrai a presença dele. O segredo está em mudar sua postura de cobrança para uma energia de acolhimento. Quando ele sente que você está estável e não depende dele para se sentir completa, isso desperta nele a vontade de agir, de ser alguém que realmente faz a diferença na sua vida. Ele precisa sentir que sua presença é um privilégio, não uma necessidade. Quando você se coloca em primeiro lugar, demonstra que está completa consigo mesma, e isso desafia a ser mais presente. O masculino divino se sente pressionado quando percebe que precisa preencher vazios emocionais. Mas quando você está inteira, ele sente vontade de fazer parte da sua jornada, sem a sensação de carregar um peso emocional. Talvez ele não compreenda o motivo pelo qual se sente inseguro ao seu lado. A verdade é que ele teme decepcionar. Teme não ser capaz de corresponder às suas expectativas. E quando você está sempre disponível, esperando que ele tome uma atitude, ele acaba se acomodando. Mude o foco. Trabalhe sua energia. Cuide da sua evolução. Ele vai perceber que precisa se mover para não perder alguém tão forte e independente. O segredo está em parar de agir como alguém que precisa dele para ser feliz. Você já é inteira. Ele só precisa perceber que o amor que você tem por si mesma é tão grande que ele vai querer fazer parte disso. Ele só vai liderar quando perceber que você não está mais esperando por ele, mas sim vivendo a sua vida plenamente. Essa mudança de perspectiva é poderosa e transforma a dinâmica da relação. Quando ele sentir que você está brilhando por conta própria, isso vai despertar nele um desejo genuíno de te acompanhar. Não por medo de perder, mas por perceber que estar ao seu lado é compartilhar um caminho de crescimento mútuo. O masculino divino precisa dessa certeza para se sentir seguro o suficiente para liderar. E quando ele toma essa decisão por conta própria, o vínculo se fortalece ainda mais. Não é sobre esperar que ele mude, mas sim sobre se fortalecer para que sua presença inspire transformação. O masculino divino só desperta quando sente que não precisa carregar todo o peso emocional da relação. Ele quer ser um líder, mas também precisa se sentir aceito com suas vulnerabilidades. Quando você acolhe suas falhas e, ao mesmo tempo, cuida de si, ele sente que pode ser ele mesmo sem medo de julgamentos. Você já percebeu que os relacionamentos mais equilibrados são aqueles em que ambos têm espaço para crescer? É isso que ele deseja. Sentir que pode evoluir ao seu lado, sem perder sua essência.
Quando ele perceber que você está seguindo sua jornada sem abrir mão de quem é, isso motivará a agir de maneira mais firme e decidida. Seu exemplo fará refletir sobre como ele pode se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não cobre dele mais do que ele pode oferecer agora. O processo de despertar do masculino divino é lento e delicado. Ele precisa sentir que tem espaço para errar, para se reconstruir, para entender suas próprias emoções. Sua estabilidade emocional será o farol que guiará essa transformação. E quando ele finalmente decidir liderar, será porque sentiu que você não depende dele para ser feliz, mas deseja compartilhar sua felicidade. Ele só vai liderar quando você parar de tentar controlá-lo. O controle afasta, enquanto a liberdade aproxima. Dê a ele a oportunidade de sentir que sua escolha é genuína, não um reflexo de pressão externa. Sua confiança em si mesma será o combustível que ele precisa para tomar a frente e assumir seu papel. A mudança começa em você e ecoa nele, como um reflexo natural. O despertar do masculino divino não acontece quando você tenta forçar, mas sim quando você se torna um exemplo de autoconfiança e serenidade. Quando ele perceber que você está bem consigo mesma, isso vai desafiar seus medos e inseguranças. Ele entenderá que precisa liderar não para te salvar, mas para ser digno de caminhar ao seu lado. O masculino divino precisa sentir que não está sendo julgado o tempo todo. Às vezes, a expectativa que você coloca sobre ele se torna um fardo pesado. Seja gentil, compreensiva, mas firme em seu propósito. Sua estabilidade emocional será a inspiração que ele precisa para finalmente assumir sua posição. E quando ele perceber que você está segura, ele também se sentirá seguro para liderar. Você não está sozinha nessa jornada. Muitas mulheres vivem o mesmo desafio: equilibrar a vontade de vê-lo liderar com o desejo de manter sua própria paz interior. Por isso, cultive seu poder pessoal, mantenha sua luz acesa e permita que ele sinta a força que emana de você. O amor não aprisiona, ele liberta. E quando ele sentir essa liberdade, estará pronto para liderar de coração aberto. Se essas palavras falaram ao seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outras mulheres que também buscam essa transformação. Escreva nos comentários: chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e ajudam a compreender a jornada das chamas gêmeas. Estamos juntos nessa caminhada. Você já percebeu como, às vezes, ele parece estar em constante conflito interno? Como se estivesse dividido entre a vontade de se aproximar e o medo de se expor? Isso acontece porque o masculino divino carrega consigo uma carga emocional pesada, muitas vezes resultado de padrões que ele aprendeu a reproduzir ao longo da vida. Ele quer liderar, quer tomar a frente da conexão, mas há algo dentro dele que o impede de dar esse passo. E você, que está do outro lado, sente essa oscilação e se pergunta o que mais pode fazer para facilitar o processo. O segredo está em entender que ele não lidera porque ainda não se sente forte o suficiente para isso. A liderança verdadeira não é sobre poder ou controle, mas sim sobre coragem e entrega. Ele precisa sentir que, ao assumir essa posição, não perderá sua identidade nem será julgado por suas fragilidades. A segurança emocional que ele busca está, na verdade, dentro dele, mas ele ainda não percebeu isso. Sua postura firme e equilibrada pode ser o reflexo que ele precisa para enxergar essa verdade.
Você já notou que ele costuma se afastar quando você está mais intensa emocionalmente? Isso não significa que ele não se importa. Na verdade, ele sente tanto que se assusta. A pressão para corresponder às suas expectativas o deixa paralisado. O masculino divino, muitas vezes, aprende que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza, e isso cria um bloqueio. Quando você reduz a intensidade e mostra que está bem consigo mesma, ele sente um alívio e começa a se abrir. Não é fácil aceitar que ele precisa do seu espaço para processar o que está sentindo. Muitas vezes, seu instinto é tentar corrigir o que está errado, resolver o problema de imediato. Mas ele só vai liderar quando sentir que não precisa provar nada, que pode ser ele mesmo sem medo de julgamentos. Acolher suas incertezas, sem cobrar decisões rápidas, é um passo importante para que ele ganhe confiança em si próprio. Você já reparou que ele tende a esconder os próprios sentimentos, mesmo quando está claramente abalado? Isso é um reflexo da dificuldade que ele tem em se vulnerabilizar. O masculino divino precisa sentir que não será diminuído ao admitir que sente medo, dor ou insegurança. Quando você demonstra que compreende suas batalhas internas e não o pressiona, ele começa a perceber que liderar não significa ser perfeito, mas sim ser autêntico. Se ele tem dificuldades em expressar suas emoções, não interprete isso como falta de vontade. Às vezes, ele simplesmente não sabe como colocar em palavras o que está sentindo. Você, que possui uma sensibilidade mais apurada, pode ser o canal para que ele se sinta compreendido. Em vez de exigir explicações, ofereça apoio. Sua presença segura faz com que ele sinta que pode liderar sem medo de errar. O despertar do masculino divino passa, antes de tudo, pela aceitação de quem ele realmente é. E essa aceitação só acontece quando ele percebe que não está sendo cobrado o tempo todo. A sua leveza, seu equilíbrio e sua capacidade de seguir em frente mesmo sem respostas imediatas são exemplos que ele observa e tenta assimilar. Sua evolução provoca nele um desejo silencioso de também se transformar. Você já percebeu que ele volta a te procurar quando sente que você está mais em paz consigo mesma? Isso não é coincidência. A mudança na sua vibração gera um campo energético que atrai. Ele não entende exatamente por que isso acontece, mas sente vontade de se reaproximar. Sua postura firme e segura cria um espaço seguro para que ele se permita explorar suas próprias emoções sem o peso da cobrança. Talvez ele não saiba que o que você mais deseja não é perfeição, mas sinceridade. Quando ele começa a entender que você valoriza sua essência, com todas as falhas e acertos, ele se sente menos pressionado. É como se um peso saísse de seus ombros. O caminho para a liderança passa pela aceitação de que ele também pode errar e ainda assim ser digno de respeito e amor. O masculino divino precisa de um tempo para digerir suas próprias mudanças internas. Não significa que ele não pense em você ou que deixou de se importar. Pelo contrário, ele sente tanto que precisa se afastar para não se perder no turbilhão de sentimentos. Quando você entende isso e respeita o espaço dele, a dinâmica começa a mudar. Ele percebe que não precisa fugir para se sentir livre. Você já notou que ele demonstra sinais sutis de querer voltar, mesmo que ainda não esteja totalmente seguro? Isso é um reflexo da luta interna que ele está enfrentando. Sua intuição te diz que ele está em um processo de transformação. E você não está errada. Mas permita que ele trilhe esse caminho no próprio ritmo. O despertar não pode ser forçado, mas incentivado pela sua serenidade. O momento mais difícil para ele é admitir que está vulnerável.
Mas quando você mostra que a vulnerabilidade é parte da evolução, ele começa a relaxar. Não se trata de exigir que ele mude de uma hora para outra, mas de oferecer um espaço seguro onde ele possa reconhecer suas fragilidades sem sentir que está sendo diminuído. Sua postura acolhedora é essencial nesse processo. Talvez ele precise de sinais concretos de que você está bem consigo mesma para sentir confiança em voltar. Mostrar que sua vida está fluindo, que você está realizada por si só, faz com que ele perceba que o amor que você oferece não é sufocante, mas libertador. Ele começa a entender que pode ser ele mesmo ao seu lado, sem precisar se moldar para atender às suas expectativas. Se ele parece distante, não interprete isso como indiferença. Às vezes, ele está apenas tentando encontrar um equilíbrio entre o desejo de estar com você e o medo de não ser o homem que você espera. Continue sendo essa presença forte e autêntica, que ele admira mesmo sem verbalizar. Sua atitude madura é o que desperta nele o desejo de ser mais do que tem sido. Ele só vai liderar quando perceber que liderar não significa estar no controle o tempo todo, mas sim ter coragem de mostrar o coração. Quando ele sentir que você está disposta a caminhar ao lado dele, não à frente ou atrás, ele se sentirá seguro para assumir sua posição. E é nesse momento que o vínculo de vocês se fortalece de maneira genuína e duradoura. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe seu comentário com a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu essa mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que estão na mesma jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam a compreender os desafios da chama gêmea. Estamos juntos nessa caminhada. Você já parou para pensar que talvez ele esteja enfrentando um conflito interno ainda maior do que você imagina? Enquanto você busca entender as razões dele não liderar, ele está tentando processar seus próprios sentimentos de forma silenciosa e complexa. Às vezes, ele sente que precisa ser forte o tempo todo, como se assumir suas emoções pudesse comprometer sua masculinidade. E isso cria uma barreira que você sente, mas que ele próprio não consegue compreender. O masculino divino muitas vezes é condicionado a acreditar que liderança é sinônimo de controle absoluto. Ele teme perder o domínio da situação, especialmente quando os sentimentos ficam intensos. E por mais que ele queira se abrir, a vulnerabilidade soa como um risco. Você, que já compreendeu a força da autenticidade, sente que ele está se prendendo a um ideal ultrapassado. Sua evolução o desafia, pois mostra que ser forte também significa saber ser transparente. Já percebeu que, quando você demonstra segurança, ele parece menos defensivo? Isso acontece porque ele sente que não precisa manter uma postura rígida o tempo todo. A energia de aceitação que você emana abre espaço para que ele comece a se permitir sentir. Isso não acontece da noite para o dia, mas é um processo lento de desconstrução. Cada gesto seu que demonstre compreensão o ajuda a baixar a guarda. O despertar do masculino divino é, antes de tudo, um processo de reconciliação consigo mesmo. Ele precisa quebrar os padrões de comportamento que o limitam e aprender a liderar não pela imposição, mas pela presença autêntica. O grande segredo é que ele não sabe como fazer isso sozinho. Sua força inspira, mas ele precisa encontrar sua própria maneira de lidar com as emoções. Não se frustre se ele não entender tudo de imediato. Você já reparou que ele volta sempre que você solta o controle? Essa reação não é por acaso. Quando ele sente que não há pressão, seu coração se acalma e sua mente começa a clarear. Ele percebe que pode ser aceito como é,
sem precisar se transformar no líder perfeito que acredita que você espera. E é exatamente nesse momento que ele começa a repensar suas escolhas. Sua leveza o atrai porque revela que ele também pode ser leve. Às vezes, ele pensa que para liderar precisa ter todas as respostas. E essa ideia o paralisa, pois ninguém é capaz de saber tudo o tempo inteiro. Sua postura firme, mas acolhedora, mostra que ele não precisa carregar o mundo nas costas para ser valorizado. Ele começa a perceber que a verdadeira liderança não está na imposição, mas na capacidade de manter a paz, mesmo nos momentos de incerteza. Você já se perguntou por que ele tende a ser tão crítico consigo mesmo? Ele aprendeu que mostrar fraqueza o torna vulnerável, e ser vulnerável é como abrir uma porta para ser ferido. Ele não entende que sua vulnerabilidade não o faz menos digno de amor, mas sim mais humano. Quando você o encoraja com palavras simples e sinceras, ele começa a internalizar que ser líder não significa ser inabalável, mas ter coragem de enfrentar seus próprios medos. Ele só vai liderar quando perceber que você está ao lado dele, não esperando perfeição, mas autenticidade. Essa mudança na perspectiva faz com que ele sinta vontade de compartilhar suas incertezas. Seu apoio silencioso e sua postura segura criam um espaço onde ele pode refletir sem medo de ser julgado. Aos poucos, ele começa a se abrir, mesmo que de maneira tímida, porque sente que há segurança no vínculo que vocês construíram. Você já percebeu que, quando ele tenta se afastar, há sempre algo que o traz de volta? Isso porque ele está ligado a você de uma forma que nem sempre consegue explicar. Quando ele se sente sufocado, sua reação imediata é fugir. Mas a distância só reforça o sentimento de que algo está faltando. Ele começa a perceber que não é você que exige tanto, mas sua própria mente que cria cenários difíceis de sustentar. Ele está aprendendo que assumir a liderança não significa sempre estar certo, mas estar disposto a corrigir os próprios erros. Isso é algo novo para ele, pois durante muito tempo acreditou que admitir falhas o faria perder o respeito. Quando você mostra que valoriza a tentativa e não apenas o acerto, ele começa a entender que ser líder é ser humilde o suficiente para reconhecer que também está em processo de crescimento. Você já notou como ele se sente mais confortável quando você compartilha suas próprias vulnerabilidades? Isso o faz perceber que não está sozinho nesse caminho de autoconhecimento. Sua coragem em admitir que também enfrenta dificuldades quebra o gelo que ele criou em torno dos próprios sentimentos. Ele começa a entender que vocês não são adversários, mas parceiros na mesma busca por evolução e equilíbrio. Ele precisa ver que você está bem consigo mesma para sentir que pode fazer parte da sua vida sem ser um peso. Quando percebe que sua alegria não depende exclusivamente dele, isso desafia a encontrar sua própria felicidade. O masculino divino só vai liderar quando parar de ver a conexão como uma obrigação e começar a enxergá-la como uma escolha genuína e espontânea. Você já percebeu que ele evita conversas profundas quando está inseguro? Isso acontece porque ele teme que, ao abrir o coração, você veja um lado dele que ele mesmo não gosta de admitir. Sua compreensão nesse momento é fundamental. Não force explicações nem exija certezas. Apenas mostre que está presente, pronta para ouvir quando ele decidir compartilhar. Essa abertura emocional é um convite para que ele se aproxime. Ele precisa aprender que ser líder não é estar no controle o tempo todo, mas sim ter coragem de enfrentar as próprias sombras. Sua evolução pode servir de exemplo, mostrando que a transformação interior não acontece sem esforço, mas é possível. Ao ver você seguindo em frente com serenidade,
Ele sente que também pode transformar sua maneira de lidar com os próprios sentimentos. A sua serenidade é um farol que o guia, mesmo quando ele tenta se afastar. Você não precisa correr atrás para provar que está certa. Sua presença forte e firme é suficiente para mostrar que o amor verdadeiro não precisa de correntes para existir. Ele percebe que a liberdade que você oferece é mais atraente do que qualquer pressão que ele já sentiu. Isso faz refletir sobre o que realmente deseja para o futuro. Ele só vai liderar quando entender que liderar não significa ser perfeito, mas ser autêntico. E você, com sua postura leve e verdadeira, está ajudando a desfazer os nós emocionais que ele mesmo criou. Não se apresse em obter respostas. Cada pequena mudança dele é um reflexo do impacto positivo que sua evolução está causando. Seja paciente consigo mesma e com ele, pois o tempo da alma não segue regras rígidas. Se essa mensagem ressoou no seu coração, deixe seu comentário dizendo chama gêmea amor infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que também vivem essa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam a compreender os desafios do amor verdadeiro. Estamos juntos nessa jornada. Se essas palavras tocaram o seu coração e fizeram sentido para você, eu te convido a compartilhar sua experiência nos comentários. Sua história pode ser uma inspiração para outras pessoas que também vivem essa conexão intensa e transformadora. A sua presença aqui é muito importante para nós. Então, se você chegou até o final dessa mensagem, escreva nos comentários a frase chama gêmea amor infinito para confirmar que recebeu essa mensagem. Isso nos ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que compartilham das mesmas emoções e desafios. Não se esqueça de se juntar ao nosso canal se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e continua recebendo mensagens que fortalecem o seu espírito e ajudam a compreender melhor essa jornada espiritual. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios das chamas gêmeas e encontrando respostas para o coração.
Se essa mensagem ressoou no seu coração, deixe seu comentário dizendo Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu esta mensagem. Sua experiência pode inspirar outras mulheres que também vivem essa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam a compreender os desafios do amor verdadeiro. Estamos juntos nessa jornada. Se essas palavras tocaram o seu coração e fizeram sentido para você, eu te convido a compartilhar sua experiência nos comentários. Sua história pode ser uma inspiração para outras pessoas que também vivem essa conexão intensa e transformadora. A sua presença aqui é muito importante para nós. Então, se você chegou até o final dessa mensagem, escreva nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito para confirmar que recebeu essa mensagem. Isso nos ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que compartilham das mesmas emoções e desafios. Não se esqueça de se juntar ao nosso canal se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e continua recebendo mensagens que fortalecem o seu espírito e ajudam a compreender melhor essa jornada espiritual. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios das chamas gêmeas e encontrando respostas para o coração.